Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia, casal bonito. Bom dia para você que está aos poucos entrando aí nessa transmissão do culto comunidade. Esse é o encontro comunidade, acontece todo sábado às 10 da manhã. Você pode botar na sua agenda e você pode tanto vir presencialmente. Você é nosso convidado para vir estar na casa do Espaço Novo Tempo. A gente está tendo todos os cuidados recomendados pelas organizações de saúde, pelas lideranças, pelas autoridades, e a gente está aqui presencialmente na casa do Espaço Novo Tempo. Seja bem-vindo, que o sábado seja feliz. Você também pode, se você não quer vir ainda presencialmente, acompanhar todo sábado às 10 da manhã no nosso canal, no nosso perfil no Instagram, aqui, @Espaço Novo Tempo _Aracaju, também ao vivo, acompanhar a transmissão desse culto, do Encontro Comunidade. Como foi sua semana? Foi boa? Foi mais ou menos? Não sei, porque eu não estava com você. A minha semana foi muito boa, graças a Deus. Mas se a sua não foi tão boa assim, eu desejo de coração que o sábado conserte tudo isso. Deus vai usar as horas santas do sábado para trazer paz para o seu coração, acalmar a sua ansiedade, trazer novamente a calmaria para a sua vida. Ore por isso, clame por isso, confie no Deus que é o dono de tudo. Confie no amor, no seu amor incondicional por nós, no seu amor infinito e eterno. Ele quer o melhor para você. Os sonhos dele são muito maiores que os seus próprios sonhos para você. Então, se apegue a esse Deus. Cante agora com a gente. Vamos iniciar esse culto cantando louvores a Deus. Cante com a gente. Perto quero estar. Ele chama você de amigo. Ele disse que você não é mais apenas um servo, porque o servo não conhece os negócios do seu Senhor, mas ele lhe chama de amigo, porque ele tem compartilhado com você as coisas do alto, as coisas do Pai. Vamos cantar. Perto quero estar. Tudo que eu dou pro Senhor é tão pouco comparado ao que Ele me deu. Se comparado ao que ganhei. Juntos, cantemos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Eu vou adorar Jesus. E somente a Ele. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. A mais ninguém, a mais nada, a gente se inclina, se prostra e adora apenas a Jesus, aquele que, como disse a música, nos fez, nos chamou de seus amigos. Mesmo no momento mais difícil de sua passagem pela terra, Ele nos chamou de amigos. Que coisa, né? Um Deus tão grande, tão poderoso e infinito, e ainda considerar você e eu, a gente tão pequeno e pecador, como amigos, nos chamar assim, e fazer questão de nos ter tão pertinho deles, e morrer por nós e nos salvar. Não há amor como esse em lugar nenhum no universo. E, na verdade, Ele disse pra gente que nos atrairia a Ele com esse amor perfeito, eterno. E com bondade, Ele atrai você a Ele. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e a gente deveria ser feliz eternamente. Esse era o plano original. Era tudo perfeito lá no Éden, no paraíso. O homem gozava da presença de Deus todos os dias. Encontrava ao pôr do sol com o próprio Deus e tinha momentos incríveis de relacionamento íntimo, face a face com o Senhor. Isso foi quebrado quando a gente se desviou do caminho, né? Quando a gente escolheu entregar o domínio que Deus tinha dado pra gente desse planeta. Ele disse para Adão que ele era o chefe, que ele ia tomar conta deste lugar do planeta. E Adão entregou isso, nós entregamos isso para outro príncipe deste século, como diz a Bíblia. Mas Jesus veio e resolveu isso, e há 2000 anos atrás, Jesus veio e deu de volta pra gente a possibilidade de sermos chefes de novo aqui do planeta. A gente ainda convive com o pecado, mas ele terá fim de uma vez por todas, amém? E a gente que foi criado à imagem e semelhança de Deus e fomos borrados, desconfigurados, desfigurados, a gente pode sonhar em ser completo novamente. A gente pode sonhar em vivermos a plenitude dos sonhos de Deus para nós e pela eternidade. Esse vazio que você sente aí, que só é preenchido por Deus, pela presença dEle, e Ele chama de eternidade, Ele colocou a eternidade no seu coração. Você vai ser completo, sabe? Ele vai encher esse vazio. E Ele enche todos os dias, se você o busca diariamente. Mas Ele quer que você sinta isso e viva isso pela eternidade. E quando Ele vier, e quando, como diz a Bíblia, que no piscar de olhos o seu corpo que é mortal se revestir da imortalidade. Seu corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí você vai ser completo de novo, assim como o plano original. Assim como Deus lhe criou da terra e soprou o fôlego de vida, assim você vai ser novamente completo. Completo à imagem do Eterno, a imagem e semelhança dele. Cante com a gente, completo. Diga. Eu estou aqui, transforma meu viver, meu coração.
transformação. Transforma meu viver, meu coração. Entregue seu coração a Ele agora. Te entrego sem temer. E seja grato. Eu te agradeço por teu infindo amor. Amor que me limpa. Que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro. Em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz. A tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo. Viverei além de tudo que passei, e então serei completo, eu te agradeço Pelo teu infinito amor. por teu infindo Amor que me limpa. que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro. Em teus braços. Em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz. A tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio. Ele não falha. Pois eu sei que estás comigo. Viverei além de tudo que passei. E eu serei completo para sempre. Então serei completo. Eu serei completo. Eu serei completo. Eu serei completo, enfim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Ele te abençoe. Pastor Jafé, vamos para essa semana. Vem para cá. Que bom revê-lo, viu? É uma alegria poder revê-lo Tá também. suado né, por gente? quê? Porque é impossível ouvir o que nós acabamos de ouvir aqui, não é? E não transpirar. Aleluia. enfim. Glória a Deus. Poxa, mas é tão difícil ficar aqui e não lhe dar um abraço, rapaz. Não é, velho. É? Que vontade de lhe Complicado abraçar. mesmo. Mas A vai gente não chegar pode a hora. fazer isso, não, porque está todo mundo acompanhando ali. A gente Não pode não podemos produzir provas contra nós mesmos ali, né? Ou se a gente se pesuntar de álcool em gel e depois dar um abraço, né? Vou pegar essa mesinha aqui. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande tê-los aqui mais uma vez, que a graça e a paz de Deus esteja conosco e um feliz sábado a todos, todos aqueles que vêm de longe, aqueles que estão aqui da cidade mesmo, sejam bem-vindos. Nós já retornamos às nossas atividades cada vez mais dentro daquilo de nossa normalidade e estamos agora com a capacidade estendida para 75%, não estamos mais usando criteriosamente a lista de inscrição. Então, você que está nos acompanhando aí pela internet, você pode participar da lista, fazer a lista de inscrição ou pode vir direto aqui, porque nós temos uma capacidade
em que nós estamos operando dentro daquilo que o governo estabeleceu. Diante disso, quando chega o nosso limite de capacidade de assentos aqui dentro, aí algo que você já está passando nos ambientes que você vai, nas atividades que você faz, aí você que está nos acompanhando pela internet, você que estão aqui também, que é a suspensão da entrada das pessoas, né? Isso vai acontecer. Não aconteceu ainda. Sábado passado à noite, chegamos assim quase no limite, mas ainda havia vagas. E a gente entende que isso aí é o momento mesmo. Ninguém vai ficar aborrecido achando que não quer você aqui dentro de maneira nenhuma. Você nunca pensou isso. É apenas a situação que nós estamos vivendo agora. Nós esperamos que logo, logo, e oramos para que logo, logo, tudo isso passe e estejamos dentro daquilo que chamamos de normal de novo, não é? Gente, por falar em retorno, isso tem acontecido aqui dentro do nosso espaço, de nossa igreja, mas isso tem acontecido também em todas as igrejas ao redor do nosso estado, de nossa missão, em nossa união no Brasil e etc. E eu queria aproveitar aqui a presença do pastor Jairo, nosso presidente, nosso pastor geral. Pastor Jairo, por favor, é esse microfone aqui. Vocês que estão aqui e que estão nos acompanhando também, os microfones são todos eles higienizados, viu? Logo após o uso também. Pode tirar para falar, pode ficar à vontade. Tá, tem que apertar aqui, ó. Não, vira aqui, vira aí. Tá ligado já? Aqui, ó. É só apertar isso. Pronto. Ok. Pastor Jairo, seja bem-vindo, alegria ter o senhor aqui, a vontade de lhe dar um abraço também. Já tem uns 5 meses, 6 meses aí que a gente só se vê pela telinha, não é? Não vou nem dizer que dá vontade de quebrar todos os protocolos nessa hora. Uma marca de vocês Pois aqui é um abraço. Estão perdendo a identidade. Está sendo muito doloroso isso. Não pode olhar para a recepção, no máximo, né, dar um toquezinho. Ô, tristeza. Verdade. Pastor, como é que tem sido esse retorno da igreja, de nossa igreja em Aracaju? O senhor tem informações também de Bahia, Sergipe, enfim. Veja como são as coisas. Eu acho que está todo mundo assim ansioso por esse contato mais próximo. Mas eu já estava cansado, pastor Jafé, de pregar para celular, de pregar para computador, de pregar sem gente para poder escutar. É terrível. Quem é acostumado a falar quer público, quer ver gente. Pelo menos, se não a totalidade, já temos pessoas presentes, isso nos motiva muito mais. Então, para mim é uma alegria imensa poder voltar aqui, passar essa manhã com vocês, estar aqui acompanhado de alguns amigos que quero apresentar também. Inclusive, eu vou perguntar aqui para o meu amigo, né, e o pastor Judson. Na frente está Judson e Tânia. Sejam bem-vindos. O meu filho missionário é casado com a filha desse casal, né? Então, eles estão lá no Iraque e agora eu tenho a alegria de tê-los aqui uns dias com a gente, passeando e aqui adorando com você, né? E depois eu até quero saber lá na sua igreja, ele é pastor da Vila Ré, é isso, pastor? Na região da Paulista Leste. É um dos campos de São Paulo, mas essa é uma realidade no Brasil todo. Por exemplo, aqui na Bahia, a flexibilidade começou muito estou falando Bahia porque Bahia e Sergipe formam um bloco administrativo da Igreja Adventista. Lá, nós estamos aqui ainda com restrições muito maiores do que a Bahia, então eles já estão tendo cultos presenciais há mais tempo, eles já passaram um pouco dessa fase nossa, e nós agora estamos ainda, agora temos mais liberdade, mas ainda segurando em casa pessoas com comorbidade, ainda com limitações, mas em um retorno saudável. Pastor, eu assisti o batismo do Rafinha, e de outros mais que foram batizados, né, aqui. Que momento especial, vibrei. Então nós estamos retornando e sentindo as emoções. Cerca de 500 pessoas foram batizadas em todo o estado de Sergipe, agora no mês de setembro. Amém. Isso é uma bênção, a despeito, nesse contexto, né? A despeito das limitações para estudar a Bíblia com as pessoas estavam ávidas, ansiosas por darem esse passo ao lado de Cristo, confirmando a sua fé. Então isso é algo maravilhoso. Estamos num processo, nem tudo é perfeito vai ser no céu. Essas coisas todas levam-nos a refletir de que estamos num mundo corrompido. Esse vírus é um símbolo, né? Ele pode ilustrar aquilo que o pecado faz, distancia, separa,
causa traumas, faz algumas vítimas, mas em Cristo há solução para todas as coisas. E se não tivermos solução plena para as coisas nessa vida, nós sabemos que a eternidade nos garante solução para o pecado e todas as suas consequências. Pastor Jafé, eu queria apresentar também um casal amigo, o Henrique e a Juliana. É a primeira vez que eles estão conosco. É uma alegria poder recebê-los. São amigos, são aqui da cidade mesmo, e estão visitando a Igreja Adventista, e eu os trouxe aqui para estarem aqui na nossa comunidade, né? A Gilza, vocês já conhecem, minha companheira, minha namorada, está ali, né, de máscara, mas é ela mesma, viu? Pastor, é uma alegria poder estar com você aqui e sentindo, né, esse novo momento, sim. Essas emoções com a igreja. Pastor, eu sei que é um assunto delicado, não é? Mas eu vou usar até a expressão seu filho, né? Okay. Seu filho está como missionário lá no Iraque, etc. Como é que está sendo lá essa circunstância esse retorno, esse momento todo, né? Eles já voltaram também, eles já estão com os cultos presenciais, passaram muito tempo sem, mas respeitando, né, distanciamentos também lá. Como é um país assim com restrições de liberdade maior, sim, as coisas funcionam mais no regime militar. Uhum. Então, quando diz assim... fechou. 8 horas, toque de recolher, ninguém na rua. Se você for para a rua, vai ser abordado com a escopeta, talvez, ali, né? O que você está fazendo aqui e tal. Né? Não é atirando, não, mas intimida. Então, a lei é seguida com muito mais rigor, mas, salvo... lá não houve assim um retrocesso, né? A gente está tendo ondas aí pelo mundo afora, avanços, retrocessos, e todos nós estamos no mesmo barco, né? Aguardando uma solução através aí de uma vacina e para voltar às coisas normais. Eu acho que não voltou ainda. Escola Adventista, por exemplo, a educação, esses assuntos são todos muito polêmicos, né? Depende da fonte de informação que a gente busca. Você recebe uma fonte de informação, aí você busca uma outra fonte de informação, elas não convergem todas elas, mas como educação adventista, nós ainda somos, o setor de educação é o setor que ainda está mantendo tudo à distância. Sim. A igreja voltou, os nossos hospitais, as nossas clínicas, as nossas indústrias, as diversas atividades da igreja. Com o escritório, por exemplo, da igreja, nós temos, a maioria dos funcionários estão em home office. Aqueles que têm alguma comorbidade também estão em casa, estão prestando seus serviços e tudo. Então, estamos todos no mesmo barco, na mesma aldeia, sujeito, né, às mesmas restrições, pedindo a Deus paciência, tolerância, resiliência para superar esse momento. E o que eu acho interessante é que lições positivas a gente pode tirar, aliás, devemos tirar de todas essas circunstâncias, pastor Jairo, é que, apesar disso tudo, a igreja continuou crescendo. Eu digo assim, quando eu digo igreja crescendo, eu me refiro ao papel principal da igreja, que é a pregação do evangelho, né? Nós, no momento foi um pouco confuso, mas depois, né, a primeira, segunda semana em diante... Uma coisa assim, fantástica na minha avaliação é o seguinte: nós acreditamos no fim de todas as coisas por uma intervenção miraculosa de Deus. E nós entendemos que Deus coloca ao longo do nosso caminho cristão placas indicativas que nos alertam que estamos mais perto. E para mim, esse vírus é uma plaquinha assim, Deus dizendo: filhos, não se conforme com esse mundo, tá boa a vida? Vou tirar você um pouquinho da zona de conforto, para você perceber que seu lar definitivo não é aqui. Nós somos peregrinos, né? Nós somos peregrinos, nós estamos indo em direção a alguma coisa melhor. Então, não se conforme com todas essas coisas. De vez em quando eu vou tirar você da zona de conforto para o teu próprio bem, para que você compreenda que nós somos aqui peregrinos, né? Então, para mim, essa é uma lição, e isso tudo nos leva a crer que estamos caminhando para um desfecho da história, de uma intervenção poderosa divina, e que temos um papel aqui, e não esquecer esse papel, ser testemunha de Jesus, representá-lo nesse mundo, estudar a palavra, partilhar a palavra. E para muita gente que estava fria na fé, essa pandemia foi aquele puxãozinho de orelha para dizer assim: filho, ó, teu lugar está lá, aquele banco que você já esteve frequentando está lá. Não são santos aqueles companheiros de jornada, mas eles também querem a mesma coisa, eles me amam. Perdoa, esquece, relega, volta para o seu lugar, vamos nos preparar para o encontro com Jesus Cristo. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo.
Então, está havendo muito despertamento de gente que já esteve fria, que está vendo nesse momento um chamado divino de novo. Então, pastor, eu acho que são os ensinamentos que Deus aí vai dando para todos nós. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado. O senhor pode entregar o microfone, por favor, ao rapaz ali do som, que ele vai higienizar para o pastor João poder usar o microfone. Bom, gente, ouvimos as informações aí do que tem acontecido em nossa igreja, não é? Não só aqui em Aracaju, em Sergipe, na Bahia também. Eu tenho alguns recadinhos. Você que está nos acompanhando aí, nós teremos um momento agora do estudo da Palavra de Deus. Logo depois disso, nós teremos o estudo da lição. Lembrando que você também ainda dá tempo de você fazer a sua aquisição do seu guia de estudos, da sua lição. Você pode fazer isso pelos links que já foram enviados para você. Você pode continuar estudando a lição, inclusive a desse semestre que já começou. Se você vai fazer pelo modo do aplicativo, já pode começar a assinar, receber hoje mesmo a lição e já continuar estudando também, tá bom? Hoje à noite nós teremos o penúltimo capítulo da série Jesus em Lucas, às 18 horas. Você que nos acompanha aí também pela internet, lembrando que você entra pelo Instagram, assim como no mesmo canal que você está aí agora conosco. E na próxima semana, se Deus quiser, nós concluiremos a série e nós vamos começar um outro momento muito interessante. Aguarde também, tá bom? Bom, nós vamos fazer uma oração agora e logo após a oração nós vamos começar com o estudo da lição da Escola Sabatina, ok? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque nos foi dado esse privilégio agora de poder cultuar juntos, adorá-lo. Obrigado, Senhor, porque nos foi dado o privilégio também de ouvir as boas notícias, apesar de todas essas circunstâncias, de como o Senhor tem agido e tem conduzido o teu povo e este mundo, levando em um momento de crise uma mensagem de esperança e de salvação também. Obrigado, Senhor, por isso. Deus, agora nós vamos abrir a Bíblia também para estudar a lição, o tema que estudamos durante a semana. Que o Senhor nos acompanhe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nosso amigo Fuca hoje, né, vai... Oi, Clive. Bom dia. Vou guardar minha máscara. Quando o Marcelo falou comigo, na quinta-feira, disse, rapaz, você tem que passar a lição. Eu fiquei assim, caramba, tem 6, 7 meses que eu não dou aula na universidade e tem 5 anos que eu só passo lição para infantil e juvenil, desculpe, jardim e primário. Caramba, como é que vai ser? Então, vocês me perdoem, eu vou... Quanto tempo eu tenho, Marcelo? Você vai me avisando aí. Eu fiz minha cola aqui para não perder a linha, né? Bom, o tema desse trimestre, que vai até dezembro, do nosso guia, é Educação e Redenção. E pelo que eu li, ele ultrapassa um pouquinho a ideia da educação que a gente sempre estuda, que é a educação adventista, tá? Das escolas adventistas. Ele quer mostrar a educação que Deus e Cristo quiseram passar para a gente. E aí você se pergunta o que é educação cristã, você se pergunta como aprender isso, como transmitir isso, e me veio o seguinte pensamento: de nada adianta eu ter o meu doutorado, ser versado em ciências e não ter a salvação, e não chegar no céu. E a reboque desse pensamento, eu pensei logo nos meus 2 meninos, né? E o que é que eu tenho que fazer para que eles tenham a sua profissão garantida, mas que estejam principalmente no céu, né? E o caminho, sem dúvida nenhuma, é a educação cristã. Essa semana, o tema, ele fala vocês me ajudem, tá? Ele fala do Jardim do Éden como uma escola. Sendo bem sincero com vocês, eu nunca pensei nisso, que o Éden era uma escola. E o verso, ele fala assim, eis que, ele é de Jó, tá? Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele?
O termo mestre aí, ele quer dizer o seguinte, não é que é aquele ser que eu estou observando e admirando. Mestre é de ensinador. Não sei se existe essa palavra, mas é de professor. Quem é professor como Deus? Aí eu parei para pensar assim nos os grandes professores que eu já tive, disse, caramba, nenhum chega perto, né? E sendo bem sincero com vocês, eu nunca pensei em Deus como um professor. Eu sempre pensei em Deus como alguém que eu tenho que adorar, que eu tenho que respeitar e seguir seus ensinamentos. Mas como um ensinador, não. Então, o termo mestre aí, ele quer dizer isso. Jó, quando esse termo surge lá em Jó, ele quer dizer que Deus é o ser que vai ensinar a gente o caminho correto. Quando você olha o Éden pelas lentes da educação, aí você vê assim, quem são os alunos? Né? Adão e Eva. O que é a sala de aula é o jardim. Quem é o professor é Deus. E o método é o que Deus passou, como ele passou. E aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu leciono há 16 anos, eu ensino em mestrado, graduação, mestrado, doutorado. Para mim sempre foi muito mais difícil ensinar para as criancinhas aqui no jardim. Eles requerem muito mais atenção. Mas a minha vivência com docência me diz o seguinte, e eu tenho um complicador. Eu sou do bacharelado, eu sou da administração. Então, a gente não estuda. Tem um ex-aluno meu ali. Arthur, tudo bom, filho? Eu estou ficando velho. Eu já tenho ex-alunos que já são professores do mestrado comigo. E um desafio do bacharel em ensinar é porque ele não estuda didática. O fisioterapeuta não estuda didática, o educador físico estuda didática, o médico não estuda didática. E didática é, sem dúvida nenhuma, algo que você pode ler, mas você tem que desenvolver dentro de você. Tá? Tem mais ou menos um mês que eu tento ensinar Gui a andar de bicicleta. Gui tem 9 anos. Eu conversei com as Drinhas, que é um ciclista. E aí eu tirei as rodeirinhas, levei Gui para uma rua bem aberta, comprei capacete, tá. E aí eu fui ensinar ele como eu aprendi. Peguei aqui assim, disse, vai meu filho, vamos lá. Eu digo para vocês que eu devo ter corrido ali com ele, fui de tênis, todo preparado. Uns 4 quilômetros. Bem isso. Primeiro que eu tive que ter paciência, muita paciência. E depois, assim, eu corri uns 4 quilômetros com o Guilherme e eu não consegui fazer ele andar. Ele andava um pouquinho, não sei o quê. Rapaz, e aquele negócio ficava assim, me agoniando, assim, poxa, como é que eu não consigo ensinar meu filho a andar de bicicleta? Aí, essa semana, o professor de futebol de Gui disse assim, rapaz, eu estou voltando do parque, ia dar aula no condomínio, eu disse, eu queria que você ensinasse Gui a andar de bicicleta. Resumindo a história, em 15 minutos, esse menino estava andando de bicicleta. E aí, assim, como educador, eu parei para olhar o método dele. É um método todo especial. Ele primeiro manda o menino se equilibrar e não sei o quê. Enfim, baixou a selinha em 15 minutos. Tá? E assim, eu me senti muito, muito realizado, porque meu filho está andando de bicicleta, mas também muito chateado, porque eu não consegui fazer isso. Então, o método... Oi, Carla? Mas a técnica para ensinar é a didática, é o método. E Deus, no Éden, ele usou 3 métodos. Primeiro foi a imagem e semelhança, o exemplo. Tá? Por isso que ele fez a gente a imagem e semelhança. Ok? E nada como o exemplo para você educar. O segundo método que Deus passou ali na escola dele foi a responsabilidade. Designar responsabilidade para os seus alunos. Então, Adão, você tem que cuidar do jardim, cuidar dos animais. Eu acho que Jardel lembra disso. Quando a gente era pequeno, papai ele pegava a gente, dava uma conta do DES, uma conta de energia, e disse assim, vocês vão pegar um ônibus, vocês vão lá no centro pagar essa conta no banco. Porque antes era só assim, né? E a gente, caramba, perdeu um dia para fazer isso, mas a gente ia, né? Na verdade, ele estava ensinando a gente, dando responsabilidade para que a gente aprendesse a vida. Não é? O exemplo também é interessante, porque
se eu digo para você fazer e eu não faço, eu não estou ensinando. Eu costumo dizer para os meus alunos de mestrado que nós somos figuras públicas. Se eu ensino alguma coisa ali, de gestão no meu caso, e eu não faço, meu aluno não vai querer fazer. Eu lembro de um primo de minha esposa, de Lilian, que ele queria dar uma alimentação muito saudável para o filhinho de 2, 3 anos. E o menino não queria comer. E aí, depois de muita conversa, foi checar, ele sentava na mesa, comia a picanha dele e dava salada para o menino. Evidente que o menino não ia comer. E o terceiro método que Deus deu ali no jardim foi a natureza. Observar a natureza. Não é? E a gente vive fazendo isso até hoje. Né? Se vocês olharem os avanços da ciência, eles são baseados na natureza. A gente copia a natureza. Tá? Bom, e eu fico pensando assim, o que é, e a lição fala sobre isso, né? Que conteúdo maravilhoso Deus deve ter ensinado ali para aquelas pessoas no mundo que não era caído, com pessoas que não eram pecadoras, não é? E o próprio Criador era o próprio professor. Só que aí tem o seguinte, a gente tem um livre-arbítrio, e Deus já tinha dado naquele momento. Trazendo para a educação, o livre-arbítrio é o seguinte, olha, eu estou ensinando para você, estou passando o meu conteúdo para você, você aprende se você quiser, mas você usa na sua vida se você quiser. Tá? Trazendo para a sala de aula, olha, eu estou aqui dando aula para você. Se você quiser ficar no celular, você fica. Estou lhe dando a liberdade de você fazer o que você quiser com esse conteúdo. E aí Eva, mesmo sabendo de tudo, optou por... Oi? Não. Por ficar no celular. Exatamente isso. Mas aí tem um pontozinho interessante entre Eva aí, que é o seguinte. A linguagem é um instrumento da didática. Linguagem, quando diz linguagem, é a forma como a gente fala, como a gente se expressa, como a gente se comunica. Né? E a gente estuda isso muito, linguagem, porque assim, a depender do público que a gente vai conversar, o nível da linguagem vai mudar. Imagine assim, numa pesquisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido. Se o teor da minha pesquisa é conhecer o interesse de consumo de analfabetos, eles não sabem ler. Como é que eu vou dar um questionário para eles aplicarem, para eles responderem? Não vou. Então, a linguagem ela tem que se adaptar ou tem que ser direcionada para quem está recebendo. E aí o texto fala que a linguagem que a Bíblia usava antes do pecado era uma e depois do pecado era outra. E que ela ficou mais... surgiram termos mais duros, tá? Depois que o pecado surgiu. Aí imagine só o seguinte, eu viro para Marcelo e falo assim, Marcelo, agora você é o cara. O que é que eu estou dizendo? Pô, Marcelo, eu estou reconhecendo que você é um cara sensacional. Vou pegar a mesma frase, viu, Marcelo? Marcelo, agora você é o cara? Eu estou ironizando com a mesma frase, mesmo conteúdo, eu estou ironizando Marcelo. Então, o que é que a serpente fez? Ela manipulou a linguagem. Dentre outras coisas, ela manipulou a linguagem. E aí Eva poderia ter checado a informação junto com seu professor Mor, porque o acesso dela era irrestrito. Imagina você ter acesso irrestrito aos seus professores. Ela tinha. Não é? Mas ela optou por acreditar no que a serpente estava falando. E foi lá e consolidou o ato. Bom, tem uma coisa aqui muito importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Adão e Eva, eles tiveram acesso ao melhor e maior conhecimento do melhor professor. Eles sabiam, eles foram orientados, instruídos, ensinados a tudo. E mesmo assim, eles pecaram. Vou repetir. E mesmo assim, eles pecaram. Agora imagine eu, Fuca, que quase não leio as coisas, que quase não estudo em profundidade as coisas, se eu não estou pertinho de pecar. Se eu não tenho um conhecimento profundo das coisas de Deus, da Bíblia,
se eu não estou perto de pecar? Se Adão e Eva, que conversavam diretamente com Deus, pecaram, ouviam os ensinamentos dele o tempo todo, pecaram, imagine Fuca. Certo? Isso me chamou muita atenção. Vocês querem contribuir com alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? Bom, tem uma coisa também que me chamou a atenção e eu lembrei de novo de Jardel. Que a Bíblia, que é o nosso guia maior, ela é democrática. Por que eu digo isso? Porque ela está aqui no meu iPad, ela está ali, eu trouxe minha Bíblia. Ela está para todos. Todo mundo tem acesso à Bíblia. O que é que diferencia o Clive, que sabe mais da Bíblia, de mim? Você sabe, Clive, mais da Bíblia? Não? Tá, eu vou usar outra pessoa. Para música. Não, eu quero a Bíblia. Tá, o pastor. O que é que diferencia? O pastor, tem um pastor. O que é que diferencia esses pastores que sabem mais da Bíblia de Fuca? É o estudo, é a dedicação. É o tempo que você passa se debruçando nesse conhecimento. O que é que eu estou dizendo? Ela gera igualdade. Ela me dá a possibilidade. Ela está aqui. Eu fiz faculdade junto com Jardel. 5 anos. A gente fez administração e análise de sistemas. E Jardel sempre me deu muita raiva. Porque eu estudava muito, eu sempre estudei muito. Eu nunca perdi uma disciplina nessa minha vida. E Jardel não estudava. Velho, Jardel nunca estudou. Eu estou mentindo, Jardel? Não, ele não estudava. Ele lia alguma... Ele pegava o bizu com a galera no corredor antes da prova. E aquilo me danava demais. Mas por quê? Porque a gente entende que pessoas têm facilidades. Mas Jardel tinha facilidade com sociologia, com matemática, com economia. É um danado. E eu tinha que me dedicar mais. Então, assim, fazendo essa analogia, se eu tenho dificuldade em entender a Bíblia, eu tenho que me dedicar mais a ela. Eu tenho que gastar mais tempo com ela. Tá? Não adianta assim, o entendimento de Fuca aqui. Não adianta eu apenas estudar a lição, e eu agradeço a Marcelo por isso, por me dar essa oportunidade, porque eu voltei a estudar, eu só estudo as lições infantis. Não adianta só estudar a lição se eu não for na Bíblia, né, se eu não for nos escritos. Mas isso é o legal, que ela gera igualdade, ela dá a possibilidade que a gente, todos possam ter conhecimento sobre ela. Bom, e aí a gente vem para 2 questões finais, que é a seguinte. Antes da queda, o que é que Deus queria passar? Qual era a educação que se queria passar? Antes da queda, do pecado. Alguém pode me ajudar? O que é que Deus queria passar para as pessoas, no caso Adão e Eva, antes do pecado? O que é que ele queria ensinar? Me ajudem. Ensinar o amor. O que mais? Eu acho que Deus, ele queria passar, ele queria se apresentar e ensinar pelo exemplo o que é ser correto, o que é ser, na época não existia cristão, mas o que é ser cristão. E depois da queda, veja, depois da queda a gente tem um diferencial, né? Deus não está mais aqui do lado, Deus não estava mais passeando no Éden. Mas a gente consegue aprender. Depois da queda, o que é que a gente tem que aprender com a educação cristã? De como Deus foi com Adão e Eva, o que Ele quer nos ensinar, como devemos ser e como devemos passar para as pessoas esse ser Deus. Certo? Não adianta só eu ser. Eu tenho que transmitir. E aí eu já junto com a didática de Deus que a gente falou lá no começo. Eu vou transmitir dando exemplo, eu vou transmitir dando responsabilidade e vou transmitir olhando a natureza. Contemplando, perfeito. Aí uma outra conversa, uma vez eu fui correr com o Jardel, nessas corridas longas a gente conversa, né? E ele dizendo assim, cara, o negócio é que é muito mais saudável para mim ensinar as pessoas sobre Cristo mostrando como eu sou. Né? Vivendo. Eu não vou
ficar dando sermão para todo mundo. Eu vou viver e as pessoas vão ver como eu sou. Acho que ele aprendeu essa lição. Bom, e por fim, eu peguei uma partezinha do estudo que eu achei muito legal, né? Que ele fecha a pergunta inicial. Qual é o propósito da educação cristã? Levar o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Jesus. E assim, não apenas nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Tentar ser mais semelhante a Jesus. Né? Nos tornarmos. Como também podemos compartilhar com as outras pessoas sobre Jesus e distribuir, ensinar o seu conhecimento. Tá? A beleza da educação está em saber, aprender, conhecer e passar. Ser detentor desse conhecimento só para mim é egoísmo. Tá? E a gente nunca viu essa característica em Jesus. Então, eu preciso conhecer, ter esse contato, usá-lo como exemplo na minha vida e passar para os outros. E aí é onde está o amor, onde está a bondade, onde está a essência do que é Jesus. Tá? Foram esses questionamentos, esses itens que eu separei da lição dessa semana. Eu não sei se alguém gostaria de contribuir. Tudo certo, Marcelo? Fiz direitinho? Estava nervoso, viu? Por favor. É isso, e a gente inverte isso hoje, né? A gente prioriza o trabalho primeiro, né? Bem observado. Eu lembro de um exemplo de um... Rapidinho, para encerrar, Marcelo. Eu dava aula no IAN, e aí eu fui incumbido de dar aula para revisão do ENAD para os alunos formandos. Aluno formando, ele já se sente o Peter Drucker, né? O cara sensacional da administração. E aí eu fico falando lá na frente, revisando princípios básicos da administração, um orientando meu, um cara já velho, já vivido, conversando. Eu parei a aula e falei assim, cara, preste atenção no que eu estou falando. E eu estava ensinando uma coisa simples, uma cola. O que é administração? Junção de 4 verbos, planejar, organizar, dirigir e controlar. E eu disse, pessoal, vocês têm que saber nessa ordem aqui, porque a administração não dá para ser invertida. Não dá para você controlar o que não foi planejado. E ele não prestou atenção. No domingo, ele foi fazer a prova da Petrobras, concurso da Petrobras. E ele me ligou chorando de tardezinha, dizendo assim, olha, caiu aquela questão que você quis mostrar, eu não prestei atenção e eu errei. E eu provavelmente não vou passar nesse concurso por conta de uma questão. Então, assim, as coisas se invertem, né? Assim, Deus quer nos passar, a gente que não quer receber. Não é? Mas eu acho que é isso. Pessoal, que Deus nos abençoe. Faça uma oração. Vamos orar então. Querido Pai, te agradecemos pelo ensinamento, te agradecemos por estar disponível para nós todo o tempo, nos ensinando, nos mostrando com o seu exemplo.
Pedimos que nos dê um restante de dia abençoado em sua presença. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Tem como não ter orgulho de um irmão desse? Né? Vocês podem aplaudir meu irmão, não? Só para constar, eu tô pegando o mesmo microfone dele sem higienizar, porque a gente é irmão e a gente convive junto quase todo dia. A gente treina junto, corre junto. Então, tá tranquilo, tá, gente? Esse é o momento que a gente usaria, que a gente usa para oferta, para devolução do dízimo e a entrega das ofertas. A gente passava a caixinha por vocês, lembram, né? A caixinha passava de mão em mão. Não dá nesse momento para passar de mão em mão. A gente está fazendo assim. Você levanta no momento que você se sentir à vontade durante a canção. Vai lá no baúzinho que está ali perto de Saulo, ó, lá perto da janela da cozinha. Você põe seu envelope, tá tudo lá. E você, com essa atitude, adora o seu Deus e reconhece que Ele é a majestade santa, né? Que Ele é o dono da prata e do ouro. E você exercita a sua fé nele, que Ele é o provedor de todas as coisas que você tem para o seu sustento. Que Deus te abençoe. Cante com a gente. Meu respirar. Vamos louvar. Este é o meu respirar, Deus Santo Espírito, vive em mim. Ele vive em mim e muda meus atos. E este é o meu pão, e este é o meu sou sem ti. Perdido estou sem ti. Adore, cante. Este é o meu Santo Espírito de Deus, agindo em mim, vivendo dentro de mim. Vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Fazer a tua vontade se cumprir na minha vida. Vontade feita em mim. E eu não sou nada sem Ele. Eu nada sou sem ti. Declare. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Estou sem ti. Perdida estou sem ti. Mas Ele veio buscar e achar quem havia se perdido.
Ele nos encontrou e nos salvou, amém? Ali está a caixinha de oração, você lembra? A velha caixinha de oração está de volta ao tonel. Depois toda essa quarentena, voltamos com ela. Ela está ali, tem álcool gel perto dela, tem canetas limpinhas, higienizadas ali, novinhas, tá? Você pode fazer seu pedido de oração, tem papelzinho ali, pega seu papel, higieniza a mão antes, pega a caneta, faz seu pedido, dobra direitinho, põe na caixinha. A caneta que você usou pode descartar na caixinha que está atrás ali, ó, a caixinha branca. Descarta ela que depois a gente vai higienizá-la novamente, beleza? Alguém da comunidade vai passar a semana com seus pedidos em casa, orando por você. Eu queria já eleger agora. Alguém é voluntário para levar a caixinha, quer levar esse privilégio para casa? Abel. Abel quer. Beleza? Então, depois que todo mundo colocar os pedidos, Abel, ao final do culto, você recolhe a caixinha, leva para casa. A gente da comunidade, todo mundo vai estar orando pela casa de Abel, beleza? E derrama, Senhor, as bênçãos sobre ele e sua casa. E aí, a gente, no sábado que vem, ele vem contar a experiência que foi orar por nós, tá? Pastor, tem um convidado em casa, né? É isso aí. E ele tá bonitão ali de terno. Tá, Quero bem elegante. Vamos recebê-lo com alegria, Pastor João. Gente, eu tive o privilégio de conhecer o Pastor João na época do seminário. Nós fizemos seminário juntos e tivemos a oportunidade também, eu diria que agora já foi um privilégio dele, de passar um período lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, onde nós... Você que está nos acompanhando aí online, vai dar uma pausa de 5 segundos, só para reiniciar a live e você poder acompanhar a mensagem do início ao fim. Graça e paz. Continue com a gente. Então, nós comportamos juntos. Quem não conhece o que é isso, é aquele